Deixa eu ver se deu certo. Que estranho, parece que tá tudo preto, mas tá rolando. No meu não tá aparecendo. Mas tá, ó. Tá? Uhum. Então vamos começar. Vamos, a gente só não tá vendo nada. Vamos ver se mudou alguma coisa aqui. E aqui não mostra também. Vou colocar aqui no story e a gente vai começando. Tá. Aqui aparece também no meu. Uhum. Só não dá pra ver se mudou aqui alguma coisa não, né? Não. Eu queria ver os comentários. Onde que eu vejo os comentários aqui? Eles vão aparecer aqui, embaixo no chat. Lá onde você tava. Então tá. E por que tá tudo escuro? É isso que eu tô dizendo, a gente não tá vendo nada, mas tá dando certo. Gente, nós não estamos nos vendo. É assim mesmo, será? Não é um bug que deu, Então, era pra bug gente... aqui. Bom, pessoal, boa noite para todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Miriam Maria, filha da dona Adelir, que é a minha filha, né? A minha mãe. Oh, meu Deus, olha só. A minha mãe tem 92 anos. Para vocês que estão chegando agora e não conhecem um pouco aqui do canal, a minha mãe, ela tem 92 anos, ela foi diagnosticada com Alzheimer em 2018 e eu que cuido dela, sou a filha cuidadora. E aqui nesse perfil, na verdade no YouTube é a primeira vez que eu estou fazendo live. Nós íamos fazer lá na outra conta, né, como diz a conta vizinha, mas não, na rede vizinha. Na rede vizinha. E deu um problema lá, técnico. Na verdade é porque agora a gente não sabia, mas só pode fazer live quem tem pelo menos 1000 seguidores. Exatamente. Esse é o problema técnico, né? E nosso canal aqui ainda é pequenininho e nós ainda não temos... Quantos? 1000 seguidores. 1000 seguidores. Então eu já aproveitei e já peço para vocês compartilharem, se inscreverem, comentarem, mandar para as outras pessoas conhecidas, principalmente para famílias que têm alguém com Alzheimer, seja Alzheimer precoce ou qualquer outra fase do Alzheimer ou até outras demências, tá bom? Aqui eu gosto sempre de fazer lives com profissionais, principalmente os que atendem a minha mãe. Então eu já trouxe aqui a nutricionista, eu trouxe a fonoaudióloga e hoje eu vou trazer uma pessoa que eu queria já há muito tempo e olha, eu ralei para convencer. Primeiro foi para convencer, depois foi para conseguir um lugar na agenda dela, que é lotado, que é a minha filha. E não adianta eu vou babar mesmo, né, gente? Claro que eu vou tentar aqui peneirar, deixar um pouquinho a mãe de lado e deixar mais objetivo no assunto. Mas a minha filha, Ana Esther, a minha primogênita, ela vai se apresentar e vai falar também como que ela atende a minha mãe, tá bom? E vocês, por favor, já avisem as pessoas que nós estamos aqui, tá? No YouTube. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Ana Esther, como ela disse. Eu sou biomédica. Eu tenho a especialização em craniopuntura e auriculoterapia desde 2018 e agora, nesse ano, eu estou fazendo a especialização em acupuntura sistêmica. Então, eu brinco que antes eu podia mexer só na cabeça e na orelha e agora eu estou aprendendo a mexer no resto do corpo todo. Estou fazendo a minha formação pela ABA, que é a Associação Brasileira de Acupuntura. E eu atendo a minha avó com acupuntura. Eu tenho também pós-graduação em microbiota intestinal e saúde. O que mais eu eu fiz? já nem sei, você fez muita coisa. E também estou começando aí a minha especialização em ciências da saúde. É isso, gente. Peraí, deixa eu pegar esse celular aqui pra eu tentar ver os comentários. Por enquanto não tem nenhum, a gente tá vendo por ali. Mas quando aparecer eu vou ver ali. Então pra facilitar a nossa então, tá bom, dinâmica, gente. porque senão a gente fica com um monte de tela aqui. É verdade. Além dela atender a minha mãe, principalmente por conta da disfagia, né, que é um quadro que é desenvolvido dentro do Alzheimer, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a Ana Esther também ela atende
a mamãe aqui, o papai, a irmã, e cada um é direcionado para um quadro clínico. E eu vou depois pedir também para ela falar sobre isso. Vocês podem mandar perguntas, eu tenho algumas aqui que eu vou fazer para ela. Mas vocês podem mandar que a gente vai tentar lendo aqui nos comentários, né? Sim. Eu acho que é legal falar, assim, porque que eu comecei a atender. Mas aí eu queria falar sobre isso quando a gente for falar o caso da vovó, tá. né? Então eu queria que primeiro você contasse pra gente o que é a medicina chinesa. Porque eu sei que muitas pessoas não sabem, eu mesma fiquei sabendo a partir de você, né? Então, a medicina chinesa, ela é uma técnica milenar, né? Muito antes de Cristo, quando a gente pensa, né? Do ano zero, tem registros de 2000 anos antes de Cristo. Já os chineses utilizavam, né, algumas técnicas de agulhar, de apertar. Não é só a agulha que envolve a medicina chinesa, tem também a moxa-bustão. Então eram técnicas que eles se utilizavam para curar as diversas mazelas que acontecem desde sempre na humanidade. Né? Então não tinha acesso aos remédios industrializados como a gente tem hoje, então dipirona, antibiótico. Então tudo era muito do que a natureza poderia oferecer, desde os chás, os alimentos, como até mesmo a água, então a temperatura da água, as técnicas de manipulação. Então a medicina chinesa é esse conjunto de coisas, assim, né? De conhecimento milenar que vem principalmente da China, né? Nós tem registros disso. Tem o famoso livro do Imperador Amarelo, que é um livro, assim, é como se fosse a Bíblia da medicina chinesa, porque nele tem registros de casos, de técnicas, fora outros registros. Um professor meu agora acabou de escrever um livro biográfico de várias médicas chinesas, né? Várias terapeutas que foram encontradas na historiografia, em que elas até relatavam os casos, o paciente tal, não chamava de paciente, né? Mas pessoa tal, de tal idade, tinha tal quadro, e foi feito isso, usado tal ponto, e melhorou. Então, assim, a gente tem todos esses registros, era uma forma já de fazer e registrar a ciência que eles tinham. Hoje, quando a gente fala em medicina chinesa, a gente vai pensar principalmente na acupuntura, porque, claro, ela é o carro-chefe, né? É a acupuntura, que é o colocar agulhas. Na verdade, esse nome, acupuntura, é um nome ocidentalizado já, ou seja, foram os jesuítas que pegaram esse nome, né? Acus, de agulha, e puntura, de funcionar, de furar, que vem do latim. E aí eles sugeriram esse nome. Mas o nome original, que eu não sei falar qual é em chinês, porque, gente, em chinês eu não sei nada de chinês. Assim, tudo que eu tô aprendendo de chinês agora é durante os estudos da pós-graduação. Mas o nome mesmo em chinês da técnica, ele envolve a agulha e a moxa-bustão, o calor, na verdade, né? Usar o calor. Então hoje a gente pensa em acupuntura, que são sim as agulhas. A gente pode usar, além da agulha, pode usar o dedo. Eu já usei em você, inclusive. Massagear a ponto, dá pra usar isso com criança, às vezes tem um pouco mais de medinho de agulha. Às vezes tem os adultos também, umas crianças de 50 anos que tem medo de agulha. Dá pra apertar. E o calor, que a principal forma que a gente usa do calor é a moxa. Depois eu posso mostrar e falar um pouco mais sobre ela. Nós nem testamos, né, pra ver se o áudio tá Tava, bom. eu testei ali. Certinho. Nós nem testamos. Essa menina aqui faz tudo, né? Rapidinho, ágil. E, gente, é incrível, assim, é quase que inacreditável os resultados que essa medicina, ela promove. Então, assim, quando eu trago aqui os profissionais para falar, eu ainda não tive a oportunidade de trazer alguém assim de fora, né? Como eu falei no começo, trouxe aqui quem já atende a minha mãe. Mas eu já ouvi muito que, medicina chinesa, será que dá certo mesmo? Será que como que é? Placebo, né? Efeito placebo. E não, gente, realmente é incrível. Ana, você já falou aí que em crianças, né, que faz. Eu ia perguntar qual a idade, a partir de qual idade que Então, pode... Teoricamente, pode se fazer desde que nasceu. Sério? Desde bebezinho? Sim, porque os meridianos, os canais já estão lá e eles podem ser estimulados, né, desde cedo. É que, geralmente, o bebezinho não vai ter uma necessidade, assim, de fazer acupuntura, mas sim, pode ser feito desde cedo, desde bebê. Nossa, gente, tá vendo? E é incrível porque... E é difícil também,
tem como bloquear alguém? Não, acho que quem não tá contribuindo, quem não tá... Eu não sei o que é. Aqui. Gente, eu não tô conseguindo enxergar. Eu Essas enxerguei. coisas muito pequenininhas. É porque eu acho assim, gente, na vida e na internet a gente tem que estar aberto a receber críticas e tá tudo bem. Mas eu acho que quando a pessoa fica... Sabe, eu não consigo aqui. Quando a pessoa fica colocando comentários que não tem necessidade, que não... não sei Então, como eu é que nem vi. eu tiro aqui. Acho que é até desagradável pra quem tá assistindo, mas tudo bem, a gente ignora. Eu não consegui bloquear a pessoa pela conta, mas tudo bem. Tá Bom, então, o que eu tava falando? Desculpa. É difícil também encontrar alguém que seja... Eu não vou dizer especialista, porque o acupunturista, ele tá preparado pra atender todas as idades, tudo. Mas assim, é claro que a gente às vezes vai criando afinidade. Então, às vezes é um pouco mais difícil de encontrar um profissional que tenha mais afinidade com o neo, né? Com a pediatria. E a orelhinha da criança é muito pequenininha. É verdade. O corpinho da criança é tudo muito pequenininho. Então, aí acho que isso dificulta um pouco o acesso, assim, Entendi. de crianças muito novas. Então, já que nós estamos falando de crianças, de bebês e gestantes, pode atender, pode... como que seria? Eu falo tratamento, eu falo o quê? O tratamento, né? A terapia. Eu queria... tava tentando aqui ainda fazer o que eu falei de... Bloquear? Ai. Já que esse aqui é a Bom, sua gente, conta. eu realmente não consegui ler. E como a Anicer disse, se a gente não conseguir bloquear, vocês ignorem o que tiver aí que ela viu. Eu não vi. Que não for contribuir, gente. Porque nós estamos nos dispondo aqui nesse tempinho. Mami está aqui deitadinha. Para quem já acompanha o nosso perfil na outra rede, já sabe que eu faço as lives com ela aqui do lado, né? Porque eu fico cuidando dela e já fico de olho nela. Mas se a pessoa vem pra cá pra não contribuir, vocês podem fazer perguntas, vocês podem até colocar algum relato aí, se vocês já tiveram acesso a esse tipo de tratamento. Mas vamos falar coisas boas, né? Enfim, Vamos lá. Vamos. Em gestantes, sim, as gestantes podem fazer acupuntura. Existe um cuidado especial com a gestante, porque existem alguns pontos que não podem ser utilizados durante a gestação. Eu, por exemplo, nesse momento, todo mundo sabe que eu acabo falando isso, eu não atendo gestantes. Certo. Porque como eu ainda estou nesse processo da acupuntura sistêmica de formação, eu prefiro não arriscar. Mas sim, dá pra super atender. E inclusive uma coisa que eu acho incrível, fantástica, o máximo, é a possibilidade que tem de se utilizar a acupuntura no momento do trabalho de parto. Pra ajudar. Assim, então existem técnicas e tudo mais. Eu acho sensacional. Nossa, fenomenal. É muito, muito legal. Eu ainda não sei fazer, ainda não estou habilitada pra isso, né? Mas sim, as gestantes podem fazer. Ok. Mas também é bom, então, procurar esse profissional. Você tem que sentir confiança. Fazer essas perguntas, se já teve experiência, se é focado nisso também, O profissional precisa te passar também uma credibilidade, uma confiança ali no que... Entendi. E eu falei que a Ana Esther não atende apenas, né, a vovó, mas ela atende a toda a família. Então, uma pergunta que muitas pessoas me fazem quando eu falo assim, eu até postava algumas coisas dela fazendo em mim, com as agulhas, né? E era... Ai, gente, enxaqueca. É verdade. Enxaqueca. Então as pessoas, elas ficam impressionadas. Nossa, mas sério, Miriam? Enxaqueca, eu posso falar enxaqueca crônica ou por ser enxaqueca já é crônica? Eu não sei, eu não vou saber te dizer, assim, fisiologicamente. Eu tô falando porque o médico, quando me deu o diagnóstico, ele falou, você está com enxaqueca crônica. Então não deve sei, ser né, então se é assim. E sim, gente, olha, os efeitos eram incríveis. Quando a Ana Esther colocava aquelas agulhas, eram incríveis. Então eu vou deixar ela falar, porque ela é a profissional, né? Aqui eu estou relatando a minha experiência. Então, pronto, consegui bloquear? Resolvi, sei lá. Bom, eu não sei te dizer se é enxaqueca crônica aguda, o CID, assim, Entendi. o nome específico. Nomenclatura. Sim. Mas
Faz a última parte da pergunta só. Pra porque você falar pra eles, né, como que foi o tratamento comigo. Ah, sim, perfeito. Em relação à enxaqueca. Exato. Uma coisa incrível que eu acho da medicina chinesa é que ela não olha para o sintoma, né? Diferente da nossa medicina, da nossa forma aqui de atender, né? Que acaba focando mais no sintoma, não estou generalizando, tá? E também não estou colocando aqui como se fosse uma guerra. Não existe uma guerra entre a medicina chinesa e a nossa medicina mais ocidental. Eu acredito que elas se complementam, né? Tanto que eu não pego o paciente e falo assim, você não vai tomar mais o seu remedinho lá de pressão. Nossa, não. Era isso que eu ia falar. Porque primeiro ela fazia, né? Eu tentava suportar a dor para não tomar os medicamentos que foram prescritos pelo médico. E aí, não dava, tava com muita dor, aí a Ana Esther vinha e colocava as agulhas. Isso. E se realmente naquele momento, porque dependia muito da crise, né? E até de outros fatores, né? Estresse, sono... Uma noite mal dormida, né? Ia falar privação de sono. Exatamente. Então depende de muitos fatores. E aí, se não desse certo naquele momento, e a Ana Esther falava, então, mãe, nesse caso, toma um medicamento. Isso, a gente vai complementar tudo, né? Então, o que a medicina chinesa ela vai fazer? Ela vai olhar para o funcionamento daquela pessoa, a gente olha para a pessoa. Então, um terapeuta de medicina chinesa, de acupuntura, ele olha para o paciente, ele sente o pulso do paciente, ele olha a língua do paciente, né? Eu tenho que olhar para a pessoa. A gente sempre fala... A nossa porquinha da Índia aqui tá dando oi. A gente sempre fala... A gente tem uma frase. Não é a doença que a pessoa tem, mas é a pessoa que tem a doença. Então, você não vou olhar para a doença, eu vou olhar para a pessoa. Entender essa pessoa. Por que você tem enxaqueca? A sua enxaqueca é diferente de outra pessoa. A sua enxaqueca pode ter gatilhos diferentes de outra pessoa. Então, a forma como eu vou tratar, o que eu vou tratar, não é, às vezes, especificamente a enxaqueca. Mas é uma outra coisa que está por trás da enxaqueca. Uma outra coisa que está... Para a medicina chinesa, absolutamente todas as doenças têm a ver com a mente. Todas as doenças têm a ver com a mente. Quer dizer que então, toda doença é uma doença mental, da forma que nós vemos aqui no Ocidente? Não, não é isso. Não é que tudo é uma doença mental, tipo uma depressão, uma ansiedade, uma esquizofrenia. Não é isso, mas é que na medicina chinesa, a gente entende que a mente ela não está só no cérebro. A mente ela está no corpo todo. Então, essa forma da gente entender é um pouco diferente, mas essa forma de que a mente, ela comanda realmente tudo. Não é só o pensamento, não é o raciocínio, não é a emoção, tá? Mas todas as outras doenças, os sintomas, as manifestações vão ter um fundo. Então, tudo bem, vou olhar pra sua enxaqueca, é com isso que você chegou, mas eu preciso entender você, olhar a sua linguinha, entender como o resto do seu corpo funciona. E é assim que a gente vai tratando, e foi assim que eu fui tratando você. E era muito interessante, porque aí ela ia perguntando, você dormiu bem, mãe? O que você comeu? Como foi seu café da manhã? Exatamente. Então tem todo... E funciona, porque eu falava assim, filha, eu tô sentindo a minha cabeça ficar, como que é? Adormecida. Meio adormecida. Parecia que cada vez que ela colocava uma agulhinha, era ali um pontinho que fazia assim, sabe? E ia adormecendo, mas não adormecendo de uma forma, eu não quero colocar tipo assim, tipo você toma um remédio, passa ali a dor, e aí daqui a pouquinho, sabe? Não é um analgésico. Entendeu? Não, gente. Fazia aquilo e Assim, um dos efeitos da acupuntura, dependendo do quadro e dos pontos que a gente pega, é a analgesia, sim. Acaba sendo uma analgesia. Então, é parar de sentir a dor. Porque você precisa parar de sentir a dor. Mas, além disso, eu vou trabalhar a causa. Porque, dependendo do quadro, tô falando isso porque, às vezes, a pessoa pensa que eu, em uma sessão, vou colocar lá, e aí ela teve, sei lá, tendinite por 5, 15, 30 anos. E daí eu vou fazer lá e ela, pronto, olha, resolveu. Então ela não tá só analgesiando, ela tá resolvendo o meu problema, eu nunca mais vou sentir dor. Não é assim. Então eu estou analgesiando a pessoa naquele momento e, além disso, eu estou tratando. Mas é um tratamento que leva tempo. Porque quanto mais crônico, quanto mais tempo a pessoa tem, mais difícil de tratar. Mais mais pra dentro. Acho que é legal falar também isso, né? A medicina chinesa, ela se baseia na filosofia taoísta, que é aquela famosa filosofia, assim, quando as pessoas, o que elas conhecem? Yin Yang, que é aquele círculozinho, eu não trouxe nada com o símbolo, que, eu tenho aqui sim,
Que é um círculo com as dois, parecendo dois peixinhos, né? Isso. Dando a volta em si mesmo. Até trouxe aqui pra... Vai dar pra ver? Não sei. Deixa eu ver. Coisa que eu faço sempre. Dá pra ver aqui, dá sim. Então, a medicina chinesa, por ser baseada nessa filosofia taoísta, a gente usa muito essa... Tudo no corpo a gente vai dividir. Se é yin ou se é yang, se é yin ou se é yang. Então, é um linguajar muito comum do terapeuta chinês falar sobre isso. Então, a doença que é mais yin, ela é mais crônica, ela tá mais dentro, tá mais instalada. É mais difícil de tratar. E quando eu gosto de um assunto, gente, aí eu começo a falar para outras pessoas, principalmente se eu sou uma prova viva... Opa, cala a boca. Se eu sou uma prova viva do assunto. Então as pessoas sempre me perguntavam quando eu falava, tô com enxaqueca, e a minha filha faz acupuntura em mim. As pessoas perguntavam assim, eu recebi várias mensagens. Miriam, mas funciona mesmo? Por exemplo, para ansiedade, para artrite, para artrose, para fibromialgia. Então fala um pouquinho aí desse. Eu já atendi pessoas com todas essas coisas que você falou. Então, todas. Lúpus, né? Sim, atendo. Coluna. Sim. Não, teve outro dia que me perguntaram do nervo ciático, né? Do nervo, eu ainda não tive nenhum paciente ainda em crise de nervo ciático. Se alguém tiver. E foi alguma coisa também do pé? Tinha alguma coisa... Esporão? Esporão eu já atendi. Aí tudo é assim, gente, manda pra mim, Ana, isso aqui atende? Sim, mãe. Não é possível. Eu acho legal deixar claro que a medicina chinesa, ela não vai se limitar somente à acupuntura. A acupuntura, a moxabustão, as sementinhas na orelha, são um momento que você tá comigo, né, ou com o terapeuta, ali na sessão, e eu vou fazer isso. Eu estou mexendo na energia que já existe dentro do seu corpo, ou seja, no funcionamento mesmo do seu corpo, e que inclusive é o potencial que o seu corpo tem de se curar. Eu estou mexendo ali em você, mas a medicina chinesa não para nisso. Certo. Ela é muito sobre o estilo de vida. Então não vai adiantar chegar com crise do nervo ciático para mim, eu ficar lá colocando e essa pessoa não se exercitar. E ela continuar o dia inteiro sentada na frente do computador, seja porque tá trabalhando, porque às vezes a gente pensa, fica sentado o dia inteiro, parece que tá banalizando, inútil, né? colocando a pessoa como se ela ficasse só assistindo filme o dia todo à toa. Às vezes não é, porque é trabalho mesmo, a gente sabe, a gente entende. Só que a medicina chinesa, ela vai falar do estilo de vida. Então, é alimentação, é sono, é cuidar da saúde mental, é fazer atividade física. Então, ela vai envolver tudo isso. E sim, a gente vai pegar todos esses quadros, doenças, todos os sítios e vai tratando. Não, mas então, por exemplo, para artrite e artrose. Sim. E são as agulhinhas ou o que são? As agulhas, as agulhas sempre vão entrar, né? Tá. Só vai depender do ponto que eu vou pegar. A moxa, por exemplo, que é o calor que eu coloco, aí depende. Eu preciso avaliar o caso do paciente, se isso é crônico, se não é, com o que piora, com o que não piora. Qual é meu Deus, a característica principal. Porque as pessoas têm características. Tem pessoas que são mais yang, ou seja, pessoas que são mais alegres, mais falantes, que chegam, falam alto, falam com todo mundo. E tem pessoas que são mais yin, pessoas que são mais quietinhas na delas, falam mais baixinho, são mais devagar, assim, pra conversar. Então, tudo isso eu vou avaliar na pessoa. Já que nós falamos aí de agulha, porque tem gente que tem medo de agulha, né? Você tem agulha aí pra mostrar? Tem. Ana, porque ela fica fechada, né? Não, mas eu tenho aqui. Tá, então... No caso, uma pergunta aqui. Tem uma pergunta? A Thalita mandou uma pergunta. No caso de enxaqueca, o tratamento deve ser feito no momento da crise ou funciona como uma prevenção? Muito que boa pergunta legal. Tinha que ser a Thalita, né? Bom, a minha mãe, ela tinha uma vantagem muito grande. É verdade. Que ela mora com a acupunturista. Então, na maioria das vezes que ela estava em crise, eu já estava aqui em casa, estava aqui por perto, ou ia chegar para poder tratar e atender ela. Quando a gente pensa assim, na prática, quando o paciente marca com o terapeuta, é difícil ele saber que dia, que horário ele vai ter a crise de enxaqueca. Então, sim, a acupuntura serve como uma prevenção. Porque, na verdade, lá antigamente, antes de Cristo, né, na China, como é que funcionava? Aquele terapeuta que era designado para tratar uma família, o salário dele... Então, por exemplo, eu tinha uma família com 4 pessoas. Essas 4 pessoas, ele ia tratando, né, ia cuidando delas. E era o salário deles.
Se uma pessoa da família ficasse doente, o salário dele reduzia em 25%. Então ele passava a receber só 75% do referente aos 3 que estão saudáveis. Certo. E ele só voltava a receber o salário dessa quarta pessoa aqui quando ela voltasse a ficar bem. Porque sim, a proposta da medicina chinesa é ser preventiva também. É entender que, caramba, quando eu olho para o paciente, né? Eu ia falar de mim mesma, mas é porque eu tenho o conhecimento, as pessoas vão conseguir aplicar em si. Eu chegar aquela pessoa pra mim e falar, nossa, esse aqui é um paciente que ele tem tendência a ter ansiedade. Esse aqui é um paciente que eu tô vendo pelas unhas quebradiças dela, não são as suas, tá? Tô dando um exemplo aleatório. Peguei aqui e vi que a unha tá quebradiça, eu olhei a língua, vi um sinalzinho ali no meridiano do fígado. Então, já sei que é uma pessoa que vai ter tendência a ter algum problema muscular. Então, eu vou tratar. A questão que acontece é a seguinte, a medicina chinesa é a última a ser procurada. Então tá parecendo a psicopedagogia? Geralmente a pessoa fala assim, eu já tentei de tudo, eu tomo remédio há 10 anos, eu já fiz não sei o que, não sei o que, não sei o que, me ajuda, me salva. Aí lá vai o acupunturista descascar esse abacaxi, entendeu? Mas sim, ela serve como uma prevenção. E até aproveitando isso, aí você vai me corrigindo, porque, gente, eu não sei falar todas as... como que é? As colocações, né? As técnicas, os termos. Mas eu lembro que você falou assim, eu perguntei pra você, filha, mas o tratamento, um dia ele acaba? Aí você falou justamente isso, que a intenção é que chegue uma hora, né, que não... Assim, a intenção é que se espace por um momento, reduza, né? Reduza, às vezes a que pessoa... inclusive é o que tá acontecendo com a vovó. Sim. Né? A gente vai contar daqui a pouco, hein? Que eu faço cada vez menos, né? Ela teve uma época dela precisar 2 vezes na semana. Nossa, então, sim, a ideia é espaçar, mas eu acho que quando a pessoa gosta, ela vê o resultado que a acupuntura fez na vida dela, assim, e tem a dietoterapia também dentro da medicina chinesa, que ela entende os alimentos como remédios mesmo, assim. Então, eu sou uma pessoa que tem tal problema, então essa comida aqui eu tenho que comer menos, ou eu tenho que só posso comer ela aquecida, ou só posso comer ela fria, enfim, é um assunto muito amplo, que não dá tempo de falar, e também eu ainda não estou completamente farmada nele. Deixa eu terminar rapidinho. Sim, perdão. Mas quando a pessoa passa a gostar do efeito que a acupuntura fez nela, que ela fala, nossa, eu me sinto bem, eu me sinto melhor, eu nunca mais tive tal problema, eu nunca mais tive tal coisa que eu vivia tendo, ela vai continuar fazendo. Porque ela vai entender que aquele canalzinho dela, que ela via que ela tem, ela tende a sempre travar, congestionar. Certo. Então ela vai continuar fazendo acupuntura pra não travar mais. Era isso que eu ia complementar, de acordo com a pergunta da Thalita. Então está aí a resposta, ó. Preventivo é a melhor, né, coisa, melhor. Sim. Aí mostra aí. A agulhinha, gente, é super fininha. Pra quem tem medo aí de agulha, não precisa ter. Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Inclusive, eu sou uma biomédica. Acho que você tem que fazer assim. É tipo blogueira, né? A agulha é muito fininha, gente. Coloca mais pra baixo aqui da mão. Não, tá aqui, ó. Não, porque o que é mais grossinho que vocês estão vendo é onde ela tem que segurar a agulha. Eu seguro só. Ó, tá vendo? O que entra é só esse fininho aqui. Aqui bem fininho. E ela é maleávelzíssima, de tão fina que ela é, gente. Muito fininha. O que entra da agulha, na maioria dos casos, é uma pontinha minúscula, tá? São casos, existem técnicas de transfixação, de entrar com a agulha mais, existe sim. Mas assim, não é a maioria dos casos. Vou contar uma coisa pra vocês. Eu sou uma biomédica que entrou na faculdade com medo de agulha. Então, com muito medo de agulha. O primeiro dia de aula que a coordenadora mostrou as habilitações do biomédico e ela colocou o slide de acupuntura, eu virei o rosto assim, porque eu não aguentava ver as agulhas enfiadas na pessoa da foto do slide. E eu falei, nunca, jamais, Deus me livre, nada, Deus, não, na acupuntura não. Primeira vez que eu tive que tirar sangue de uma pessoa, eu fiquei branca, minha pressão caiu, eu tremia. E por que eu me apaixonei pela medicina chinesa? Porque eu fui tratada com a medicina chinesa. Eu cheguei lá com uma situação de tendinite, e aí o professor que tinha lá numa feira de saúde fazendo demonstrações, ele ia colocar sementinhas na orelha, porque as sementinhas não furam nada, né? São só bolinhas de cristal que vão na orelhinha aqui. E aí ele foi lá e ele apertou o meu cotovelo, o meu cotovelo doeu quando ele apertou. Aí ele perguntou se eu tinha alguma coisa no intestino. Aí eu já fiquei assim, por que esse cara tá perguntando do meu intestino? Mexendo no meu cotovelo. Se ele mexeu no meu cotovelo.
E aí eu falei, sim, meu intestino ele é um pouco, né, estranho, assim, Devagar, desde preguiçoso. criança, tenho um problema com ele. Ele falou, tá bom. Falou pro aluno, ó, pega aqui também o intestino dela, tá? Na orelha. Aí eu fiquei assim, nossa, como assim, né? E aí meu intestino funcionou super bem depois disso. Aí eu falei, opa, e agora? E aí eu fui fazer acupuntura com medo de agulha. Fui ser paciente lá na faculdade, no estágio. Aguentei o medo de agulha e comecei a ver os resultados. Aí não teve jeito, eu me apaixonei e aí perdi o medo. Então assim, mesmo pra quem tem medo, a gente pode ir usando a técnica de, por exemplo, de apertar. A agulha é a melhor, não tem jeito. Porque a agulha, eu coloco lá 10, 20 agulhas em você e você vai ficar 30 minutos com aquelas agulhas, todas agindo ali ao mesmo tempo no que eu preciso. Dedo eu só tenho 2, né? E eu não vou conseguir ficar 30 minutos apertando os pontos simultaneamente lá. Então, assim, eu acho que é uma opção, é uma alternativa, mas o ideal é a gente vai perdendo o medo da agulha, sabe? Vai tratando, vai mostrando pro paciente, vamos colocar aqui, ó, se você ficar com muita dor, você vai ver, nem dói tanto, pode ser? E a gente vai Gente, é tão relaxante, porque a Anissa já falou, ela me atende aqui, né, em casa. Então, em casa tem o quê? É alguém chamando no portão, é a televisão ligada. E mesmo assim, ela tenta ali promover um ambiente tranquilo. E, gente, outro dia eu até dormi, não foi? Dormiu. Ela colocou eu dormir. É muito comum dormir, inclusive. Porque acho que relaxa, é um momento de parar também. E dependendo do ponto que eu pegue, ele é bem relaxante. Bem mesmo. E a outra que você falou, dá pra mostrar? A moxa ou a semente? A semente acho que é tão pequenininha, né, gente? A semente, não dá pra ver. A semente que a gente chama de semente, mas não é uma semente de uma planta que vai ser plantada, germinar. São esses cristalzinhos aqui, são bolinhas de cristais que a gente coloca na orelha. Vê aí se aparece a minha orelha lá. Tá. E a gente coloca aqui na orelha do paciente e ele essa semente vai estimular durante mais dias, depois da sessão de acupuntura. A moxa... então peraí, rapidinho, vou mostrar isso aqui, ó. Gente, não se preocupa, porque não é uma coisa que fica visível, que tem aquelas pessoas que pensam, mas aí eu vou sair, vou tirar foto. Primeiro que a gente até esquece que aquela semente está ali. E aqui, ó, é bem, quase que invisível, né, filha? Ele dá cor, vamos dizer que ele fica uma cor, assim, média dos brasileiros. Exatamente. Não é nem super branca, também não é um fototipo alto, não é uma pele negra. Pode falar da moxa? Pode, por favor. A moxa, bustão, nada que é mais do que a combustão, né, a queima, de uma planta chamada Artemisia. Então, é uma plantinha que é feito um prensadinho, assim, da planta, vou mostrar pra vocês aqui. Tem em várias formas de apresentação. Tem parece uma lã, parece um algodão. Tem o charuto, é literalmente um charuto. Tem essa daqui, que eu gosto de usar bastante também, que é esse pininho. Deixa eu ver. Aqui. Tá? Aqui tá uma plantinha. Coloca mais pra cá, ó. Aqui é um papelzinho com a planta bem concentrada, bem apertada. Dá pra ver, sim. Dá, né? É porque ficou bem aqui, ó, no fundo no marrom. sofá, Essa planta, qual que é a ideia de queimar ela? Quando eu queimo, ela libera calor. Então eu vou colocar ela ali bem pertinho do ponto que eu preciso do meu paciente. Coloco ela numa base, acendo e ela fica ali gerando um calorzinho pra pessoa. Além disso, a planta ela libera alguns óleos essenciais que ela tem, que tem propriedades anti-inflamatórias. A questão é que essa planta ela tem um cheiro. Ela libera um cheiro. Não posso nem falar que não é Não acho que o agradável. problema é que não é ser agradável. O problema é que parece com outra coisa. Não, pra mim lembra, como é que fala? Quando a gente tá fazendo fogueira e tá queimando aquele mato todo, principalmente quem mora em sítio ou quem já foi em sítio. Eu por tem exemplo... aquele cheiro de madeira, né? Exatamente. Porque é um cheiro da planta mesmo queimando. Só que assim, dizem que é muito parecido com o cheiro da maconha, né? E aí, isso algumas pessoas acabam não gostando, porque o cheiro é um cheiro forte, sim, tá? Não é um cheiro que vai ficar assim, forte o resto do dia, mas ele fica impregnadinho, sim. Se você chegar lá, dar uma cheiradinha na roupa, você sente um cheirinho. Então, algumas pessoas acabam não gostando muito de usar a moxa, mas e quais são os benefícios? Bom. Não, então isso que eu ia falar, porque... é muito bom. Eu suporto o cheiro pelo benefício que é. O benefício é justamente colocar de volta um calor que tá faltando ali em uma
Área do corpo. uma área, um meridiano, na verdade, a gente fala em um sistema. Né? Então, às vezes tem pessoas que têm calor em excesso e às vezes tem falta de calor. Né? E aí, quando tem essa falta de calor, a gente pode usar também um escalda-pés, pode usar uma compressa quente. Mas a moxa é uma forma, e é muito gostoso, viu? Assim, eu, pelo menos acho, eu uso em mim. E, por exemplo, eu já atendi pacientes com problema de quadril, que, ai, tá com dor, tá com dor. Quando eu faço a moxa, faço ali no lugar da dor e no caminho do meridiano que tem a ver com a situação, fala, nossa, a dor sumiu, tá muito confortável, tá super gostosinho, assim, sente como se ficasse molinho, assim, quadril. É porque tava faltando calor ali naquele meridiano, naquele sistema. E aí eu coloco de volta com a moxa. Entendi. E no caso da fibromialgia, o que você tem pra falar? A fibromialgia é uma doença bem, assim, complexa, misteriosa, porque em cada paciente... Você já atendeu alguém com fibromialgia? Já atendi mais de uma pessoa com fibromialgia. E é interessante, porque como mais uma vez eu disse, não existe um tratamento para a fibromialgia, existe um tratamento para a pessoa que chega pra mim com fibromialgia. Tá? Então eu vou avaliar qual é a questão, eu vejo se eu identifico qual é o gatilho, o que tem por trás dessa fibromialgia, quais sistemas que estão em excesso. Ou da crise, posso dizer assim? Pode ser, mas é que, como eu disse, da enxaqueca, a pessoa não sabe quando ela vai ter crise. Não, eu digo assim, por exemplo, a enxaqueca, o que tem? A dor de cabeça, aí às vezes os olhos você que diz o ficam... tipo de sintoma que tá naquele isso, momento da crise. você... Sim, eu vou quando olhar. você sim. vai no sintoma. Sim, eu vou perguntar pra pessoa o que você sente quando você tem a crise de fibromialgia. E dependendo do que ela relatar pra mim que ela sente, aquilo ali é um norteador pra mim. E eu São sei, peças mas do aí no quebra-cabeça. dia da crise, vamos supor que você está atendendo no dia que a pessoa está em crise. Aí você pergunta o que ela está sentindo, porque tem gente que sente dor no corpo inteiro, Isso, aí- ou aquele dia vai estar com uma dor específica Perfeito. em um lugar. Exatamente, sim. Eu vou perguntar, mesmo que ela não esteja em crise, eu vou perguntar como era quando estava em crise, independente. Porque dependendo de qual é a dor, onde é a dor, como é essa dor, se essa dor anda, se essa dor não anda, dependendo de como for, são peças de um quebra-cabeça que eu vou montando, entendeu? Então, dor que anda, a gente já pensa em energia de vento. Vai falar, nossa, como assim? Vovó Como assim, falando. energia de vento? Sim, é a forma que a medicina chinesa enxerga a energia pelo corpo. Mas aí eu vou a partir desses sintomas, de tentar entender quando que você tem crise, quantas crises você tem por semana, você já percebeu se sempre que tal coisa acontece, sempre que você come tal coisa, sempre que você vai a algum lugar. Ah, não, é só em uma estação do ano. Lá no inverno eu tenho crise de fibromialgia toda semana. Quando chega o verão, acabou, não sinto nada. Tudo isso a gente pergunta. Até a gente pergunta qual é o gosto preferido, o sabor preferido, né? Desculpa, o sabor preferido do paciente. Certo. Qual é a estação preferida do ano do paciente? Se ele gosta de comer comida quente ou gelada, se ele gosta de beber comida quente e gelada, se ele sente muita sede, se ele não sente sede nenhuma. Como que o intestino dele funciona, se funciona todo dia. É a chave, essa pergunta. Se funciona todo dia, como é que saem as fezes, tudo isso. Como foi aquele dia que você falou? Agora você vai olhar pro seu cocô. Tem que dar bom dia pro seu cocô. Você deve dar bom dia para o seu cocô sempre. Então, use o vaso sanitário e quando você terminar, você olhe para a sua obra de arte. Você que fez. Você que fez. Olha que lindo, saiu de você. Foi você que fabricou. Então, você olha com carinho, observa como ele está. E aí dá a sua descarga, tampa e dá a sua descarga. Porque isso é importante. A forma como as fezes se apresentam é muito importante. É verdade. Bom, tem perguntas aí? Apareceu uma aqui agora. Vê. Ana, outra dúvida. Pacientes oncológicos em remissão completa podem utilizar da medicina chinesa não para o câncer em si, mas para algum tipo de dor? Dor nos joelhos ou pernas? Sim, com certeza absoluta. Na verdade, mesmo antes da remissão, se o paciente está no tratamento, ele pode se utilizar da medicina chinesa. E aí eu vou deixar bem claro aquilo que eu falei no começo. Eu jamais seria doida de fazer isso. A gente não aprende isso na pós-graduação, de, por exemplo, chegar para um paciente que está tratando uma neoplasia, um câncer, e falar, agora você vai parar a sua quimio, a sua rádio, e vai tratar só com a acupuntura. Nós não somos ensinados a fazer isso, tá, gente? Mas a acupuntura, tanto na remissão, né, quanto durante o tratamento, pode ajudar demais, sim, na questão das dores, no corpo que fica debilitado, né, porque a quimioterapia, ela acaba debilitando bastante o
corpo do paciente. Ah, não, a quimioterapia em si não. Pode ser que a pessoa esteja... Não, porque a pessoa no processo Pode do ser que tratamento... sim ou não, né? Ah, geralmente as pessoas ficam ansiosas. Geralmente ficam, mas tem gente que pode não É. apresentar esse sintoma. Então, sim, a acupuntura ela pode ajudar, né, nesse processo, sim. E depois também. E até pode ser um aliado de aumentar ali a sobrevida e a qualidade de vida que esse paciente vai ter depois da cura, né, desse câncer. Ah, quanto tempo de duração de uma sessão em média? Tá. A primeira sessão sempre é mais longa, então pode durar até 1h30, até, na verdade, pode durar até 2 horas, Certo. tá? Dependendo do caso, dependendo do histórico, né? Do pergaminho que a pessoa vem. Porque às vezes tem paciente que pergunta, o que você tem? Ah, eu tenho ansiedade, depressão, hiperatividade, artrite, artrose, e vai listando, e a gente, vamos escutar, e bora lá, e vamos pegando. E sentir o paciente, conhecer primeiro aquele paciente. Então é uma sessão um pouco mais longa. As minhas sessões costumam demorar 1 hora, essa primeira sessão. E já na primeira sessão que é feita... Aplicação de agulha? Que você faz todas essas perguntas. Sim. Aí, já faz a aplicação? Sim, a gente já faz alguma aplicação. Tá. Já, porque de cara, alguma coisa que eu pego ali, que eu converso, eu já sei o que eu vou aplicar naquele paciente. É óbvio que eu sempre vou estudar os meus pacientes, sim, né? Independente se é um caso novo que eu nunca vi, se é um caso desafiador, ou se é um caso que, eu já atendi 15 bursites, não importa. Eu nunca atendi aquele paciente. O seu CPF eu nunca atendi. Certo. A sua digital é nova pra mim. Então não importa que você venha com enxaqueca, eu já tive 20 de enxaqueca, senão eu nunca atendi você. Único, você é nova, né, pra mim, exato. Então eu vou estudar o seu caso. Casos mais desafiadores exigem mais estudo. Então, ao longo depois da sessão, fiz a primeira aplicação. Ao longo daquela semana, vou estudar o seu caso. Vamos ver, vamos entender, ver se eu deixei passar alguma coisa, se tem algo que eu não te perguntei. Às vezes acontece, são muitas coisas pra falar. E aí, na sessão seguinte, da segunda em diante, podem ser sessões mais curtas, geralmente 45 minutos, ou pode durar também 1 hora. Porque às vezes você tem uma coisa a mais pra me falar, tem algo pra perguntar, precisa entender se mudou alguma coisa, se já teve resultado, se apareceu algo novo, porque às vezes tem isso, tá? Às vezes a gente tira aqui, resolve, aí olha, aparece isso aqui. Não, tinha uma camada por baixo. Tratar isso aqui, exato. Mas como a aplicação das agulhas a pessoa fica ali 30 minutinhos, geralmente, por aí, né? Ela fica com as agulhas aplicadas nela. Então eu falo que são uns 45 minutos mínimo ali, pelo menos. Porque é o tempo de você chegar, conversar, me falar como você tá, eu te avaliar, eu colocar as agulhas, tirar com calma, te dar orientações durante como é que vai ser os próximos dias. E tem uma coisa importante, né? Quando tira a agulha. Que às vezes sangra. Você falou da orientação. Eu sempre explico isso, né? Mas não é nada de ruim se por acaso, quando tira a agulha, sai um sanguinho, assim, um pouquinho. Não vai ser... Uma gotinha. Não vai ser uma hemorragia, vai perder sangue, nossa. Não, pode acontecer. Também não é nada de muito mágico. Eu sempre falo que às vezes tem paciente que parece que fica na expectativa. Sangrou? Sangrou? Não sangrou? Como se não sangrar... Se não sangrou, não fez resultado, não fez efeito. Não, só faz efeito se sangrar. Se sangrou é porque... Não, eu tenho um professor que... Eu acho que era um professor também dele que falava isso, eu nem lembro se essa frase é de autoria dele. Mas ele fala que quando sangra é porque você pegou um vasinho que saiu sangue. Mas assim, aí ele sempre faz a segunda pergunta. Mas por que aquele vaso não saiu do lugar? Mas e aquela questão lá da estagnação? Então, essa é a segunda pergunta que eu tô fazendo. Tá bom, porque pegou um vaso, aí deu uma sangradinha. Mas por que aquele vaso tava bem ali, naquele mediano, que não saiu? Enfim... fato é, a sangria, né, que é uma técnica em que se propositalmente sangra assim um ponto específico, existe. É uma técnica... Também dentro da medicina chinesa. Existe a sangria, né? Eu não uso muito, também ainda preciso estudar um pouco mais sobre essa técnica. Então, hoje, não é uma técnica que eu uso. Na verdade, eu nunca usei. Não vou dizer que eu não uso muito, eu nunca usei com nenhum paciente. Nunca apliquei. Eu acho. Não, nunca fiz. Mas, assim... Sangrou ou não sangrou, tá tudo bem, fez efeito da mesma forma. Aí eu sempre aviso, porque tem gente que tem medo, né? Por isso que eu tô falando. Tem gente que tem medo de sangue, fala, sangrou, meu Deus. Não, e eu puxei justamente isso, porque aqui em casa comigo, primeiro você já falou,
Mãe, se sangrar quando tirar é normal. Não se Tranquila. E com assusta. a Sarelisa também. Porque a minha irmã, ela morre de medo de agulha de sangue. Isso. Sangrou, deixa sair aquele sanguinho, ele precisa, deixa ele fluir. Porque geralmente o que sai é o quê? Nossa. Não é nem 1 ml de sangue. Não. Eu falo com propriedade porque 1 ml... É aquela cabecinha do alfinete. Isso. Redondinho. É uma... Quando sai. Quando sai. É muito pouquinho mesmo. Eu acho que a mosquita, quando te pica, ela leva mais sangue na barriga dela do que o sangue que sai. Provavelmente. E falando disso de duração, e o tempo, assim, é toda semana? Quantas vezes na semana? Igual você falou da vovó, que às vezes eu ficava aqui tão preocupada, né? Porque um dia era disfagia, outro dia era intestino. Outro dia porque ela não andava. Aí pegava gripe. E aí eu falava, Ana, não dá pra fazer hoje. Ela, mãe, não. Assim, quando um paciente te contrata, como que é? Vai depender, claro, de cada caso. Vai depender de quão grave tá, quão aguda está aquela situação. Na maioria dos casos, a gente faz atendimento 1 vez por semana ou 1 vez por quinzena, né? Até porque é o que cabe na agenda das pessoas também e na minha agenda, porque eu não tenho como atender todos os pacientes toda semana. Às vezes não bate, às vezes não dá horário, né? Tem casos que a gente precisa atender 2 vezes na semana. Isso é dos meus estudos e das minhas observações. Eu vou te falar que até hoje eu não vi nenhum livro... Peraí, pega aqui o controle do ar que tá gelando demais aqui. Eu nunca vi nenhum livro assim proibindo, dizendo não faça acupuntura 2 dias seguidos. É muito possível que exista casos que precisem de acupuntura em dias seguidos, ok. Eu não gosto de fazer isso, porque eu penso assim, mexi com a energia do paciente, mexi com o funcionamento do seu corpo. Preciso dar um tempo para o seu corpo responder aquilo. Certo. Tá? Então ele precisa de um tempo para responder, para me dar uma resposta. Nossa, ficou repetitivo, vou responder e me dar uma resposta. Para me dar um resultado, mas eu tô querendo dizer assim, ó. Por que ficou repetitivo? É porque eu não falei o que eu queria dizer. Para o seu corpo responder e para dar tempo da gente visualizar, observar essa resposta, tá? Então é mais ou menos assim. Mexi, o paciente está constipado, tá? Com o intestino travado. Não funciona. Então, eu fiz a aplicação nele. Aí, na maioria dos casos, de verdade, falo com humildade e com tranquilidade. No mesmo dia funciona. Mas, às vezes, pode ser que não. Vai que o paciente só no dia seguinte que vai funcionar. Porque, às vezes, é uma constipação crônica. E tem os outros fatores. A pessoa não bebe água, não se exercita, Exato. tem uma alimentação totalmente contrária. Exato. Então, eu preciso de um tempinho ali, tanto para o corpo dela responder ao tratamento que eu fiz, e para que ela observe e me dê essa resposta que o corpo dela deu. Então, eu não gosto muito dessa... dessa dinâmica de fazer acupuntura todos os dias, 2 dias seguidos. Pode ser que algum dia eu estude um caso específico e que, nossa, naquele caso foi essencial fazer acupuntura 3 dias seguidos, a gente precisa fazer. Pode acontecer isso, tá? Porque não existe uma regra. Olha, tem que ser todo dia? Não, pode ser todo dia. Tem paciente que às vezes fala pra mim, eu só consigo vir 1 vez a cada 15 dias. Não tem como na minha agenda. É melhor do que nada. É melhor do que não fazer. Tá bom? E quando começa, a gente quer mais, sabe? É assim. Antes da gente falar do caso da vovó, e aí a gente vai já encerrar. Tem mais uma pergunta ou não? Por enquanto, eu tenho uma pergunta. Por enquanto, não. Por enquanto, não? Tá. Eu tenho uma pergunta e eu tinha esquecido, agora eu lembrei. Tem algum caso, assim, que você achou, que você atendeu e você falou assim, nossa, esse aí tá muito difícil, mas você viu o resultado logo, ou algum caso que você falou assim, nossa, esse aqui tá bem... Eu tenho um caso atualmente que está sendo desafiador pra mim. Tá sendo desafiador. E eu tô tendo que estudar muito, tá? Tô tentando, só que... Mas você já tá aplicando, né? Então, não. É complicado. Não? Porque eu... não, se não puder falar, não fala. Eu não vou expor nada de paciente nenhum, fica tranquila. Mas assim, como é uma pessoa que não está conseguindo fazer o atendimento comigo toda semana, isso está complicando também a resposta, né, desta pessoa. Mas é um caso bem
Que é como você falou, né? Complexo. Vai depender de cada caso se você vai ter que atender mais que uma vez na semana. E nesse caso, às vezes, é isso que teria que Sim. acontecer, mas aí a agenda... Mas não... quando a sua pergunta, eu quero deixar claro que a minha resposta, não estou querendo dizer que está sendo difícil a tratativa com esse paciente. Eu estou querendo dizer o complexo. Sim. O caso está sendo complexo para mim, enquanto estudiosa, de entender. É uma árvore, tem um tronco, tem muitos galhos. Sim. Então eu tô seguindo os galhos. E uma hora esses galhos vão me levar pra um tronco em comum. Só que eu não tô chegando nesse tronco ainda. Mas eu vou chegar. Entendeu? E aqui, ó, estudando muito, ralando. E você disse que tem casos que você fala assim, pelo menos do intestino, né? Você faz e funciona já... No mesmo dia. Não é que nem no mesmo dia. Às vezes é minutos. Terminou a sessão. Eu já tive paciente que me mandou mensagem: olha, o intestino funcionou quase que na mesma hora. Tem gente que é no dia seguinte. Quando eu fui atendida, inclusive, foi no dia seguinte, né? Quando eu me apaixonei lá, que ele colocou a sementinha, no dia seguinte meu intestino funcionou. E era um intestino muito travado, muito preguiçoso. Preguiçoso, né? Muito fácil de jogar, né? Que intestino é preguiçoso. Não é bem assim. A gente sempre escutou assim, né? Agora vamos falar então da vovó? Da vovó. Peraí, antes da vovó, porque senão eu vou engatar. Já que nós vamos falar da vovó, tem a parte também de quem cuida. E você vê aqui 24 horas como que é. Então eu queria também que você falasse isso, porque o nosso canal, ele é voltado para falar do Alzheimer, das demências, né? Quando aparece aí, é a vovó que tá aqui, gente. Mas é também voltado para falar para esse familiar que cuida. Que como que ele precisa também cuidar dele, né? Sim, dessa saúde. Sim, o cuidador, principalmente se é cuidador familiar, né? Principalmente. Porque ele tá 24 horas por dia. Não que pros cuidadores profissionais não seja cansativo, certamente não, de jeito nenhum. Principalmente porque a gente sabe que a maioria dos cuidadores não tem um emprego só. Posso sair aqui um pouquinho pra arrumar a avó? Gente, só um minutinho. A maioria dos cuidadores profissionais, a gente sabe que não tem só um emprego, né? Às vezes é alguém que trabalha de cuidador e dá plantão, ou tem duas casas. Eu nem sei se eles podem ter dois acho que depende ao mesmo tempo, porque eu não sei nada de legislação, plantão, eu não sei questões éticas e questões de regulamentação, tá, gente? Então, desculpa se eu falei errado. Mas, enfim, o cuidador familiar é muito cansativo, né? 24 horas por dia, tem muita questão emocional envolvida, tem muita... Porque a gente sabe que tem histórias que só mudam o endereço, e as histórias se repetem. Existe um padrão de sobrecarga daquele cuidador, um padrão de noites mal dormidas, e a gente sabe que ninguém com noite mal dormida, com sono ruim, funciona bem. Então, sim, a acupuntura, e não só a acupuntura, mas toda essa visão da medicina chinesa, ela pode ser muito, muito, muito útil para o cuidador familiar, sim. Principalmente porque aquilo que eu falei, não é só a agulha que eu vou colocar. Então, aquele cuidador que se apresenta com dor nas costas porque tem que ficar segurando, pegando o peso do idoso, e com ansiedade e muito estressado, e com gastrite porque está estressado. Não é só a agulha que eu vou colocar para tratar essa gastrite, para diminuir essa energia que está na cabeça, que está só aqui. Não é só isso. É a atividade física que ele vai ter que fazer. Aí, tudo bem, não é o acupunturista que vai passar a atividade física pra ele, mas vai dar essa cobrada na pessoa, sabe? É o estilo de vida, é a alimentação. Às vezes é um cuidador que não pra olhar pra comida, né? Às vezes come olhando pro celular. Quantas vezes a gente faz isso, né? E às vezes há um momento que quer olhar, eu quero assistir Reels ali, quero assistir vídeo pra descontrair e tal. Só que às vezes o melhor não era descontrair com o vídeo, às vezes era melhor descontrair com a comida, desconectar. Às vezes come correndo, não mastiga, e esse intestino consegue absorver os nutrientes da comida. Então, assim, é toda a questão do estilo de vida, é esse cuidador que precisa sair de casa, precisa colocar o pé na grama, pisar na grama, fazer aterramento, grounding, precisa pisar na areia da praia, se tiver acesso à areia da praia, da água salgada, precisa sair com amigos, com amigas, precisa ir no cinema, precisa fazer o que gosta. Eu gosto de ir pro cinema com os amigos, eu gosto de jogar xadrez. Tem que ter esse momento, entendeu? Então, a medicina tem o sono, tem que apagar a luz
pra dormir no escuro, Certo. entendeu? Regrar a rotina. São desafios, é difícil, não tô dizendo que seja fácil, e até pra mim que seja fácil, que, não, faz, se quiser faz. Eu sei que não é assim. Mas a medicina chinesa vai com certeza ajudar esse cuidador também. Porque se ele não estiver bem, ele não cuida bem, né? Exatamente. E é necessário, né, É gente? necessário. Então, agora sim, da vovó. A minha avó foi um caso muito interessante, porque foi assim, na época que ela começou a ter disfagia, eu tava parada um pouco dos meus atendimentos. Porque na época da pandemia, como eu não podia ter mais acesso, contato com os pacientes, eu acabei parando esses meus atendimentos. Eu estava com um outro foco de outro projeto pessoal na minha vida, e os meus atendimentos, parou, os meus pacientes pararam e eu não toquei mais. Guardei as coisas e parei. E aí, quando a gente vai atender, a verdade é a seguinte, quando é alguém da nossa família, nós não somos o mesmo profissional que a gente é fora da família. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Eu tive um professor da faculdade que falava isso. Ele falava, não leia o papel, mas no microscópio lá. Não analise o sangue, a amostra do familiar. Não analisa. Porque o coração entra na frente do cérebro, entendeu? Então ela ficou ruim, ficou mal, não engolia. Foi a primeira vez que ela teve o quadro de disfagia. Não engolia por nada, e por nada, e por nada. E a gente, vamos dar um tempinho, né? Vamos dar um tempinho. Antes de levar pro hospital. Não queremos levar pro hospital pra pôr um soro, porque é ruim levar idoso pro hospital. E vamos vendo, uma hora a fome vai bater e aí ela vai vencer a disfagia, vai vencer o trismo. E nada. Pera aí um pouquinho. Gente, pra quem não sabe o que é disfagia, disfagia é quando... A dificuldade. Dificuldade não, quase que não tem capacidade, né? Eu acho. Isso. De engolir, de deglutir, não porque a pessoa não quer, mas porque o comando da deglutição do cérebro não vem para essa musculatura aqui. Então, nós levamos ela pro hospital pra ela poder tomar um soro com umas vitaminas, né, pra ela ficar bem e tal, pra ver se tinha alguma solução lá no hospital. Não teve, eles colocaram um soro, ok, beleza, foi bom, ajudou, mas não resolveu a disfagia. Nós chegamos em casa 1h da manhã. E parece que, assim, a amnésia que me deu passou naquela hora, porque eu falei, é mesmo, né? Eu trabalho com... Eu trabalho com medicina chinesa, eu trabalhava, né? Eu parei há pouco tempo, eu estudei isso, eu tenho material aqui na minha casa, eu tenho agulha, eu tenho semente, né? Toma vergonha na sua cara. Só que nessa época eu não fazia pós-graduação em acupuntura. Eu tinha a crâniopuntura e a aurículo, né? Cabeça e orelha. E eu não sabia ainda como tratar um caso de disfagia, era totalmente novo. Eu acho que eu cheguei pra você e falei, Anisté, será que a medicina chinesa não tem nada sobre isso? Olha, eu não lembro quem foi, a gente pode fazer esse duelo até o final dos tempos, porque eu acho que fui eu que lembrei. Porque você acha que foi você? Eu acho que fui eu que falei e ela disse, tem. Eu falei, vamos tentar, então. Eu falei, deve ter, né? Não sei, deve ter sido isso que eu pensei. Vamos tentar. Não sei, eu achei que tinha sido eu que tinha lembrado. Eu lembro que eu pesquisei em sites de estudo de acupuntura pontos para disfagia, porque eu não... eu tava cansada, e assim, fazia tempo que eu não atendia, e eu sabia que não ia ter muitos pontos no crânio para disfagia específicos, né? E eu, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu lembro que eu pesquisei, eu fui nos mapas, porque a gente tem uns mapas assim, eu vou mostrar pra vocês. Nós temos esses mapas aqui do corpo, mostrando os pontos de acupuntura. Inclusive, não estranhe se durante o seu atendimento, o seu terapeuta, né? Não tô falando só de mim, qualquer acupunturista, pegue um mapinha desse, um livrinho, um mapinha assim da orelha. Por quê? Porque são muitos pontos, gente. São muitos pontos mesmo. E a gente não consegue, eu não vou dizer que a gente não consegue, mas assim, é difícil decorar onde ficam exatamente todos. O importante é que ele saber onde ele vai chegar, como ele chegou nesse ponto. Por que ele tá pegando o ponto daquele meridiano? Por que tá pegando o ponto do pulmão? Agora, o P1, P2, P3, P5, onde eles ficam, aí ele vai olhar no mapa, é normal, não fiquem assim, será que esse terapeuta não sabe o que tá fazendo? Não é por isso. O mapa é pra seguir mesmo. E aí eu fui lá nos mapas, estudei, eu falei, mãe, nunca fiz isso, mas vamos lá, vai dar certo, porque eu acredito na técnica e vamos tentar. Já levamos pro hospital. E a gente fez e ela voltou a engolir. Foi. Em 30 minutos. Não só engolir, mastigar
engolir, e até a fisionomia dela sempre mudou, desde esse primeiro dia. Desde Porque a ela primeira vez. tava assim, cabisbaixa e tal, e, né, Foi. Aí dali pra frente eu não aceitei mais. Eu falei, agora disfagia aqui nessa casa não tem mais. E aí eu comecei a divulgar para as pessoas, então, para os médicos eu já falava e Não divulgar o meu trabalho, tá? Mas divulgar a possibilidade da medicina chinesa. Divulgar a nossa descoberta. Porque naquele momento, nossa... naquele momento não tinha condição de fazer isso para outros pacientes ainda de fora. Não. Eu comecei a falar, olha, ela teve, eu falo crise, tá, gente? Ela teve ali a crise da disfagia e a minha filha, que é especialista nisso, fez e deu certo. 30, 40 minutos ela voltou a mastigar, engolir e até ficou mais esperta. Aí falei pra fono, que atende também a minha mãe, ela ficou encantada. Que a fono fez também Adriana, esse complemento do laser, do né? laser, do trans, como é o nome? É biomodulação, alguma coisa assim. E falei também pra nutricionista, a Bianca. Sim. E aí a gente fez todo esse, né, a equipe, essa junta médica. Mas assim, aí eu fui tratando ela toda semana, porque toda semana tinha um quadro de disfagia. Nossa, Toda semana. E aí, foi toda semana, e daqui a pouco 15 dias, não foi nem pensado. A gente foi deixando acontecer. Assim, foi deixando o processo, né? Sim. Foi observando. Mas no começo tava muito. Né, forte? Frequente. Frequente. Muito frequente. Nossa, tanto é que eu pedia pra ela, filha, por favor, não tem outro ponto. Ela, não, mãe, não é assim, como você quer. Porque às vezes existem algumas limitações que eu digo assim, do que eu vou poder pegar, do qual ponto vou poder repetir ou não. E aí a pessoa que tá na aflição, que quer resolver, né? A gente entende, a gente vai procurando outras alternativas. Mas assim, no final das contas, 15 dias, um mês. E um mês. Nossa. E hoje ela tá fazendo o quê? A cada um mês? E não é só pra disfagia, tá? Como a minha mãe disse. Teve a questão do intestino que travou. Teve a questão de que ela tava muito devagar pra andar. Teve uma semana aí que ela pegou uma gripe, a gripe baqueou ela ficou muito devagar. E aí eu tinha acabado de aprender na pós-graduação um ponto, que é o pontinho do ressuscitar. De trazer de volta. Isso. O zumbi, trazer de volta a vida. Aí eu falei, mãe, vamos lá. Fiz moxa, que é um pontinho dolorido. Fiz moxa, fiz alguns outros pontos. Voltou a sorrir. Exatamente. Então, é incrível, gente. Faz assim, ó. Fica até mais esperta, né? A questão também que eu te perguntei, mas e pro Alzheimer em si? Olha... Não pra cura, viu, gente? Não é pra cura. Mas pra tratar algum sintoma do Alzheimer, tá essa questão da cognição, né? Que aí tá a atenção, a concentração. Não existe um tratamento... Não vou dizer não existe, vou corrigir minha fala, né? Eu, diante de tudo que eu tenho estudado e lido e experienciado, escutado outros professores, não sei de uma coisa que trata o Alzheimer, assim. Porque mais uma... E eu não tô falando também de curar, tá? Não tô falando de curar, tô falando de tratar o quadro de Alzheimer. Porque é o que eu vou repetir. Eu não estou tratando o Alzheimer. Eu estou tratando o seu João que tem Alzheimer. Eu estou tratando a dona Maria que tem Alzheimer. Em qual fase está? Como se manifesta? Quais sintomas esse paciente com Alzheimer tem? Às vezes o paciente está naquela fase que está mais agressivo, porque não está compreendendo o que está acontecendo. Isso, é moderado. Como é que eu vou colocar a agulha nesse paciente? Não, lembra quando nós pensamos, será que a vovó vai deixar? E muito antes eu já tinha até comentado assim, se a vovó deixasse, porque, né? Porque a minha avó, gente, quando ela ainda estava em condições assim de argumentar, de falar, eu quero isso, eu gosto daquilo, né, e tal, interagindo mais com a gente, compreendendo, ela não deixava eu fazer acupuntura. Porque ela achava que a agulha ia entrar na veia dela, correr o corpo e furar o coração. Gente, isso não acontece. Não acontece de jeito nenhum. E ela não aceitava, porque eu já oferecia, por quê? Porque ela tinha... Artrose, né? Ela tinha artrose. E tem ainda, né? Mas quando começou, e aí eu tava
nessa época fazendo o primeiro curso, aí eu falei, vó, deixa eu fazer na senhora. Ah, não quero que isso aí vai entrar. Eu falei, não, vó, mas não vai, eu vou furar e tal, não é nada. E ela não deixava. E agora, quando ela teve a disfagia, gente, entrou ali numa questão de, eu esqueci, tem uma terminologia médica pra isso, quando o paciente não está com as suas faculdades mentais preservadas, ele não está em condições de decidir, e que o curador, né, o cuidador, Sim, o tutor, o responsável, né? que decide, é igual uma criança. A criança Sim. não decide se vai tomar benzetacil ou não. Ela vai no hospital, a mãe fala, dá benzetacil. A criança não tem escolha ali naquele momento, né? No caso da minha avó, ela estava em disfagia, ela já estava há quase 24 horas sem comer, sem se alimentar. E em uma condição que ela não tem como falar pra mim, eu quero acupuntura, eu não quero acupuntura. Isso. Então, o que coube a gente foi fazer essa decisão, ela enquanto a responsável, né, pela minha avó, de decidir, de tentar, e eu, enquanto profissional, ter a sensibilidade de observar também a minha paciente. Sim. Porque se eu colocar a agulha e perceber que a paciente quer arrancar, talvez ali tá doendo, tá incomodando. Eu lembro também que tem vídeos seus com a vovó, você colocando e você falando. Sempre falo. Sempre falo, porque eu não sei o quanto ela tá compreendendo lá dentro da cabeça dela ou não. Então eu sempre falo, olha, vou dar uma picadinha, 1, 2, 3, pá. E falo assim, ela não interage, ela não me responde, ela e nem você olha. fala, vó, pro seu bem. É pro seu bem, eu gosto de falar, Às vezes até ela balançava porque assim às a vezes, cabeça, né? Dava uma risadinha. Porque tem pontinhos que são um pouco doloridos, gente, são sensíveis. Eu sou tratada com acupuntura por outro profissional e eu sei que dói. Tem ponto que pega, dá aquela beliscadinha e dói. É que o normal se doer no comecinho, é essa dor diminuir depois. Isso. Então, às vezes, na hora que pega, ela solta ela faz assim uma carinha, eu falo, vó, é pro seu bem, tá bom? A senhora vai melhorar. Ela faz assim. Ela balança a cabeça, ou então ela dá aquele Não sei se ela tá entendendo, risinho assim. não sei se ela tá interagindo como que ela entendeu que vai fazer bem, mas eu falo, porque é importante esse falar com o paciente, é importante essa... É uma pessoa. Uma humanização. Então, assim, a gente observou que ela aceitou, que ela ficou bem, ela não gerou uma agitação nela naquele momento. Teve um resultado super, super positivo. E o que eu sempre falo, não dá pra dizer que é efeito placebo na minha avó. Sim, não dá de jeito Porque assim, eu entendo quem fala que a acupuntura pode ser efeito placebo. Porque às vezes, dependendo da pessoa, pode ser mesmo. Como qualquer outra coisa. Certo. Não só a acupuntura. Sim. Sei lá, eu tô com dor de cabeça. Aí é que nem criança, dá um tic-tac, né? Uma balinha. Nossa, vai passar. Então, passou. Porque o placebo, o efeito placebo, ele existe, gente. Ele existe. Ele existe. Né? E, tem alguém mandando alguma coisa aqui. Deixa eu ver se é pergunta. Não. Não é pergunta? Não. Nossa, eu ia falar alguma coisa disso aí. Gente, a gente deixou a câmera deitada porque no em pé não ia caber nós duas dentro da câmera. A gente ia ter que ficar muito grudada, assim, a gente tem que fazer a live muito grudadinha. Então a gente deixou assim, no deitadinho. É porque acho que quem tá assistindo no computador deve estar ruim, né? Agora que eu pensei. Mas por porque no computador tá virado. Agora que eu pensei. Mas não está no YouTube? Gente, desculpa. Mas quem tá assistindo no YouTube no computador? Não fica assim? Não, porque tá virado o nosso vídeo. Gente, desculpa. Olha, só agora que eu pensei nisso, tá bom? Ô Edson, obrigada aí pelo toque. Só agora que eu pensei, eu só tinha pensado em quem tá assistindo pelo celular, que poderia deitar o celular, mas eu esqueci da existência do notebook, né? Do computador. Meu Deus. A gente tá. Quem tá assistindo a gente no computador tá assistindo assim, ó. Nossa, gente, desculpa, foi uma... E é a primeira vez que a gente faz. Foi uma falha minha, é a primeira vez que eu faço live pelo Eu também. YouTube, tá bom? Porque no Instagram não deu certo. E aí eu pensei que em pé não ia dar certo, que a gente ia ficar muito apertado aqui, mas numa próxima eu vou prestar atenção nesse detalhe. Então, só pra concluir, assim, o efeito placebo, sim, ele tem uma participação, é fato, com qualquer outra coisa. Às vezes o efeito placebo, que não é, vou dizer placebo, mas é um abraço. Sim. É uma conversa. Então, não dá nem pra chamar de placebo. Às vezes até é uma terapêutica mesmo. Mas no caso dela, a gente não vê ali o resultado. Porque ela não entende. Ela não entende assim. Ela não sabe o que está sendo feito. Ana está colocando essa agulha em mim porque o meu intestino está travado. Então, amanhã o intestino vai funcionar. Não tem. Ela nisso aí eu acredito que ela não entende, né? O falar, eu não sei o quanto ela compreende quando eu falo. Olha, vai doer um pouquinho. Olha, é pro seu bem. Eu não sei. Mas mesmo que ela Mas a questão de efeito, assim, Mas mesmo que ela não compreenda essa sua fala, ela pode perceber do jeito que você trata, o tom. Que aí é mais uma coisa pra gente finalizar mesmo. Do ambiente que a gente promove, né?
para poder você atender. A gente desliga a sim. televisão, se for necessário apagar a lâmpada, Sim. para poder ficar aquela coisa o mais tranquilo possível. Por que eu tô falando isso? Porque, igual aqui na nossa casa, a gente não mora, né, só nós três aqui. Uhum. Tem o papai, tem a Sara Elisa, aí tem os vizinhos, aí tem o carro que passa. Então, é sempre importante a gente pensar que outras famílias, de repente, também vão ter. É cachorro latindo, né? Então, promover esse ambiente. Tem as coisas que estão no nosso controle e as coisas que não estão. Eu atendo a domicílio, né? Então, às vezes, eu vou atender o paciente que mora numa rua super movimentada. E vai ser barulho de ônibus, de buzina, do carro do ovo, carro do gás. Não tem o que fazer. Agora, O que é, deixar a TV ligada, tipo, super alto e tal, porque eu queria assistir um filme durante a sessão. Não tô dizendo que seja necessariamente ruim. Ou ficar no celular, não dá, né? Não é bom. É aquele assim, momento seu. É bom parar aí. E pro idoso ficar calmo também. Sim. Quem está junto, no caso da minha mãe, qualquer tipo de atendimento que minha mãe vai ter, eu sempre estou junto. E tô sempre ali tranquilizando ela. Isso é importante falar. Quando você vai colocar as agulhas aqui na cabeça, eu seguro. Isso é importante falar. É bom, é muito importante que fique uma pessoa junto durante o atendimento a um idoso com Alzheimer. Por quê? Como eu disse, como ela às vezes não entende o que tá acontecendo, aí às vezes eu ponho uma agulha. A agulha não tá mais doendo porque eu sei que ela não tá fazendo aquela cara de dor assim, mas ela vai coçar. É verdade. Aquele pontinho, entendeu? E às vezes eu tô aplicando a agulha em outro lugar e aí bem ela coisa, ai meu Deus, você tem que medir, né? Então é importante ter outra pessoa, ou vou pegar um ponto da cabeça, né? Então alguém precisa dar uma contida aqui um pouquinho assim na cabeça, só pra bem na hora que eu aplicar ela não mexer. Eu fico pegando a mão dela, fazendo assim carinho, pra ela se sentir também segura, né? Sim. Chegou umas perguntas ou não? Não, né? Então, pra gente encerrar, você está atendendo a domicílio, passa aí os contatos. No momento eu estou atendendo apenas a domicílio em Santos e Cubatão. A minha rede é @Ana com 2 N's, culpa dela. Ana com Culpa não, escolha. Ana com 2 N's, .aurículo. AURICULO. Tem como a gente colocar aqui depois? Pra ficar fixado ou não? Tem, aqui. Que eu já coloca aí. @Ana.aurículo. Esse é o meu Instagram e através dele, Lá tem o telefone. por meio dele tem também o WhatsApp para entrar em contato e de repente marcar uma sessão. Avaliação, né? Não, avaliação não tem. Não sessão, tem, já né? direto. Porque já é direto. Eu tinha esquecido a palavra. É diferente, uma sessão. gente, porque eu não sou dessa área, minha área é outra, né? É diferente. Mas então é isso, né, filha? Espero que as pessoas tenham gostado desse conteúdo, gostado da gente aqui falando, nesse improviso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Nesse improviso de ter feito aqui em casa, assim, juntinhas, do celular ter ficado virado. Ai, gente, isso aí é aprendizados para a vida. Mas espero que vocês tenham gostado, tenham pego esse conteúdo que é tão importante. Procurar também para vocês, se você é cuidador de um idoso, de uma criança, ou mesmo que não seja, mas que eu tenho certeza que vai fazer bem para sua vida. Então, vá lá conhecer o Instagram da Ana Esther, né, Aurículo. O Memórias da Vovó também tem no Instagram. E se você é de outra região, né, procure tem Isso. bastante. Hoje também é uma prática que está sendo oferecida pelo SUS. Então, é interessante procurar saber se na sua cidade tem no SUS. Se não, vai cobrar os governantes, as autoridades competentes políticas. Vai lá falar, oi, e aí, vamos botar a acupuntura aqui no SUS, porque já saiu lá, que tem que ter. Então, são nas PICs, as práticas integrativas complementares à saúde. Isso. E você quer deixar uma mensagem? Cuidem de vocês, gente. Cuidem, a gente tem que cuidar da gente. O nosso corpo é o meio que a gente tem de interagir com este mundo e com as outras pessoas, né? Para as pessoas que, como eu, acreditam num espírito que habita um corpo, então entender que eu sou um espírito formado por Deus que habita um corpo de carne. Essa aqui é a minha casa, é a minha forma que eu tenho de falar com outras pessoas, de me conectar com o próprio Deus, de me conectar com a natureza, de viver a minha vida. Então, o meu amigo fisioterapeuta, Rodrigo, que é o meu fisioterapeuta e meu amigo, e que me inspira muito, ele postou esses dias
seu corpo deve ser uma máquina, uma ferramenta, não um fardo. Algo assim. Seu corpo deve ser uma ferramenta e não um fardo. Então, que tristeza viver a vida falando assim, ah, não, eu não posso porque eu tenho dor nas costas, porque eu tenho isso, tenho aquilo. Blá, blá. É claro que as dificuldades aparecem, os diagnósticos aparecem, né? As mazelas. Infelizmente, o mundo tem isso, existe as doenças, tem coisas que são congênitas, às vezes que a pessoa já nasceu com aquilo, né? Não tô romantizando uma vida perfeita que, nossa, você vai fazer acupuntura e não vai ter doença nenhuma. Não é isso. Mas o que está ao nosso alcance? O que eu posso fazer por mim? Né? O que eu posso me alimentar melhor, fazer uma atividade física, dar prioridade para cuidar da minha saúde. Essa semana passada, eu escutei uma frase de uma mãe que estava falando para mim que ela está mudando os hábitos de vida dela para ser mais saudável, porque ela escutou uma pergunta assim: você morreria pelo seu filho, né? Sim, eu morreria pelo meu filho. E viver pelo seu filho, você viveria? Porque às vezes a gente, né? Nossa, eu dou a vida pelo meu filho. Tá, mas e viver pelo seu filho? E se alimentar bem pra você ver a formatura, o casamento, os seus netos? Longevidade, né? E se cuidar, fazer atividade física pra você entrar andando no seu aniversário de 90 anos e ter força pra soprar as velas? É isso que eu quero. Que é longevidade com saúde. Com saúde. Né? Então é isso. E se cuidar para cuidar da pessoa com Alzheimer que você tem na sua família ou que é profissionalmente falando. Então, para você chegar lá e você poder oferecer um bom cuidado mesmo àquela pessoa, né? Você precisa estar bem. Então, a minha mensagem é essa: independente, você vai atender comigo, com outra pessoa, não vai fazer acupuntura agora, vai fazer depois, não quero, não importa. Cuide da sua saúde. Esse é o recado. É isso, gente. E você... Opa, peraí. Olha. Opa. E você que é cuidador, também cuide de você, né? Porque nem tudo é só o cuidado com o próximo, você precisa cuidar de você também. Se dê essa chance, vá conhecer um pouquinho mais da medicina chinesa e siga essas orientações que a Ana Esther falou. Agora eu quero fazer aqui, ó, um apelo. Gente, ó, se inscreve aqui nesse canal, curte, compartilha e lá na outra rede também, tá bom? Tchauzinho. Deixa um comentário aí. Tchau.